Graça e paz, pessoal, sempre da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias a Ele que nos dá as ricas oportunidades diárias de meditarmos em Sua mensagem e sermos edificados. Amém? Então que o Criador continue com a bondade dEle, dando a orientação para que a gente tenha discernimento e possamos ser pessoas mais dotadas do conhecimento dEle. E hoje eu vou falar a respeito disso, o conhecimento do Senhor. Porque o Senhor ele se faz conhecido desde o início, desde sempre. O que nos falta é sensibilidade de percebê-lo. O Senhor nos criou com os 5 sentidos: visão, olfato, audição, tato e paladar, para que a gente tenha percepção, para que possamos sentir e para que possamos ter a sensibilidade, de entender o Senhor em toda a criação. E a palavra dele, que é um dos meios edificador que nos mostra os feitos do Senhor. Então, precisamos buscar ter conhecimento, porque o conhecimento gera poder. Poder de direção, poder de edificação, poder de transformação, Tudo voltado para a questão da mente. Então precisamos ter uma mente livre, saudável, Alcançar aquilo que o Senhor quer de nós, que são mentes renovadas, pessoas com um espírito vivificado, orientadas por Ele. Amém? Então, eu vou ler 2 mensagens que elas estão bem parecidas, quase iguais. Só o tempinho que foi profetizado, ou seja, lida, dita, Quando se fala, se profetiza palavras, fala palavras, que foi diferente, tá? A primeira vez foi por Jeremias, no capítulo, se vocês quiserem acompanhar aí, Jeremias 31, capítulo 31, vamos ler aqui a partir do verso 34. Deixa eu ver aqui. A partir do versos 34. Mas eu vou ler a partir do 31, tá? Que diz, abre aspas, então chegando os dias, fecha aspas, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então aqui já foi, eu vou iniciar agora o verso 34, lançada uma profecia a respeito das 2 comunidades, comunidade de Israel, comunidade de Judá. E nesse processo aí que vem até que o Salvador veio, e foi estabelecida a nova aliança. Então esse povo deve se tornar um em Yeshua, Então a partir do verso 34 diz, ninguém mais ensinará a seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, complementando o que eu acabei de dizer.
para que essa profecia se cumprisse, era necessário o sacrifício, para que fosse estabelecida a nova aliança. E tudo isso ocorreu, né? Hoje nós temos o conhecimento dos evangelhos. E agora eu vou ler Hebreus. Hebreus 8. Então aqui para Jeremias, o Senhor, né, já houve a necessidade dele proferir uma profecia, enviar uma profecia através do profeta, para que eles entendessem que quebraram a sua aliança, não foram zelosos, né? E tem muitas profecias que foi lançada a respeito da comunidade de Israel, por ter voltado-se para os ídolos. Então o Senhor se afastou deles. Tenho colocado aí nos últimos vídeos. A glória do Senhor se afasta por conta da rebeldia, né, do povo. Então aqui, a partir do versos 11 do capítulo 8 de Hebreus diz: ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova tá entre aspas aí, tá? Nova. Esta aliança ele tornou antiquada. A primeira, e o que se torna antiquado é envelhecido, para a ponto de desaparecer. E para que se entendam nessa questão da nova, da velha, é preciso ler quando foi com Abraão feita essa aliança, né? Ah, mas foi Abraão que quebrou a aliança? Não, não foi Abraão. Não foi Isaac que quebrou a aliança. Não foi Jacó que quebrou a aliança, porque devemos buscar compreender os tempos. Não foi José que quebrou a aliança. Por que eu estou falando? Porque eu estou falando de patriarcas, estou falando dos filhos da promessa. Não foram eles que quebraram a aliança, mas o povo, depois daquela coisa da posse da terra prometida, da retirada do povo do Egito, do Senhor levantar Moisés como libertador. Aí Moisés encaminha esse povo, orientado pelo Criador, passou ali a orientar o povo. Mas mesmo assim, tratando-se de seres humanos, o risco, né, da queda, da rebelião é muito grande. Porém, o objetivo do Senhor era edificação de todos? Não, porque o Senhor não obriga as pessoas a ferro e brasa, mas era manter sempre uma linhagem de obediência, uma linhagem de perseverança, uma linhagem de exemplo, que passasse para as nações de geração a geração o conhecimento do Senhor, até que veio a salvação, até que veio o ungido, até que veio o libertador, até que veio o rei para ser crucificado por nós, que é o nosso Senhor e Salvador Yeshua. E nele foi estabelecida a nova aliança. Nova aliança essa necessária, com derramamento de sangue, para que o Senhor trouxesse a edificação para a humanidade através do seu Espírito. Então, a forma antes de tratar o povo era através das lideranças. Lideranças essas que ouviam da parte do Criador e passavam para o povo. Muitos ficaram para trás, muitos não chegaram, muitos se rebelaram. E outros entenderam. Até que Yeshua veio, ele encontrou pessoas no seu aguardo. Claro que aqueles que o Senhor e Salvador Yeshua foi mais chegado, porque ele foi recebido, ele foi aceito, ele foi amado, eram pessoas humildes, pessoas necessitadas de um libertador, pessoas que acreditavam que viria o tempo de descanso com o surgimento
do Filho do Criador. Então, eles não aceitaram isso de cara assim, né? Eles tiveram dificuldades. E aí os evangelhos, a partir de Mateus, se confirma em Lucas, em Marcos e em João, vai mostrar para nós, através de ângulos e visão diferentes, né? Estavam todos ali com o Senhor, mas nem todos tinham uma profundidade da clareza igual. Então, e foi propósito do Senhor isso, né? Então foi necessário que houvesse 4 evangelhos dos tempos de Yeshua em carne, mostrando ele discipulando, ele fazendo os prodígios, os milagres, as maravilhas, tudo confirmação do que havia sido profetizado a respeito dele desde Moisés, para que as pessoas entendessem que ali estava aquele que trazia a nova aliança necessária, porque a primeira foi quebrada, e quando está nova, entre aspas, não quer dizer que foi mudada a lei, foi mudado os propósitos do Senhor, que se mudou os decretos, que se mudou os mandamentos, não. Tudo isso é perpétuo. Porém, a forma como ele trouxe foi para que esse povo entendesse que a responsabilidade era no indivíduo, era no individual. Isso não significa que o coletivo não edifica. Edifica quando há a compreensão do buscar, de que as pessoas podem vir como joio, mas não pode permanecer joio. Venha a mim como tu és, mas a pessoa não pode permanecer como ela é. Então, desde o início, é preciso que haja uma separação. Claro que o mundo que nós vivemos hoje, as pessoas têm muita dificuldade de edificar com a mensagem, porque ela não é colocada exatamente como ela é. Há sempre um merabolismo ali, né? Alguns efeitos para que o culto ou as celebrações não fiquem cansativas, porque tira o foco de que a edificação está pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, onde houver 2 ou 3 voltado para a palavra, voltado para a compreensão, que é um único entendimento e a aceitação de um único Espírito, com certeza, né, o Senhor se faz presente e coisas maravilhosas acontecem, porque as pessoas ficam mais e mais edificadas. Então, o Senhor veio, né, e Ele deu o Evangelho, que é o poder do Senhor, para que nós possamos nos instruir através do que foi dito pelo Filho de Deus. Não quer dizer que o Senhor está mudando o que foi colocado através do livro dos profetas. Não quer dizer que o Senhor está desfazendo da lei, desfazendo da primeira aliança. O povo é que não conseguiu absorver a grandeza e viver edificados. Viver como um povo, ou uma nação, ou uma comunidade exemplar, para dar exemplo para outras nações e que fosse acrescentadas todo o tempo pessoas edificadas que se espelhassem, né? Hoje as coisas ficaram meio que obscuras, né? Principalmente quando se trata de religiosidade. Foi levado para a questão da religiosidade, trazendo entendimentos errôneos. Tem um entendimento que eu quero colocar aqui para vocês que vai mudar tudo e que dificulta que as pessoas entendam a diferença da palavra adversário e Satanás. Satã é uma mensagem que veio dos antepassados. Aqui, Jeremias coloca a questão dos antepassados. Então, nem tudo que os nossos antepassados sabiam foi assim, né, levado de geração em geração para que a gente tivesse clareza. Então, tem enganos que foi colocado no meio do povo religioso e que ficou como verdade, né? Então, quando se fala de Lúcifer, um anjo que se rebelou contra Deus, é um parâmetro separado que devemos entender, que ele não pode fazer ou fazer acontecer coisas que não seja da permissão do Senhor. O Senhor não tenta ninguém, mas o Senhor prova a todos.
Então, colocar esse anjo caído como alguém que está a páreo do Criador tá distante do que é entender a respeito do seu Criador, né? Outra coisa, a palavra Satanás, né? Se ela tiver colocada aqui na Bíblia, que eu não me lembro, nenhum versículo para, né? Se você encontrar, coloca aí nos comentários. Mas a palavra Satanás, ela foi criada porque Satã significa esse tipo de veneno, tipo de maldição que vem para atrapalhar o andamento da vida edificada das pessoas. As pessoas passam a ter temor, a ter medo. Então, Satã é como ácido, conhecido pelo tempo Kemet, cidade do povo preto, que foi mudada para o Egito. É assim que eles entendem. Satã é a mesma coisa de ácido. Então, é algo que não pode descer, que a gente não pode tolerar. É algo ruim, danoso. É diferente de colocar um ser que tem poder de destruição, de atrapalhar a vida das pessoas. Então, logo, a gente entende a nossa responsabilidade quando a palavra do Senhor diz para que tenhamos cuidados, porque o inimigo está ao derredor, como está escrito em Gênesis 4, verso 7, o conselho que o Senhor dá a Caim. O Senhor instrui a Caim a ter domínio próprio, porque ao derredor estava ali, né, procurando atragar. Só que assim, nesse contexto mais profundo e através de conhecimento de outras mensagens, se entende que adversário é tudo aquilo que é contrário aos seus propósitos, contrário ao que você entende como edificador da palavra do Senhor, ou algo que testa, ou algo que está te testando todo o tempo. Então, assim é a vida, né? Em tempo de escolaridade, nós sabemos, se não terminar, não tem um diploma, né? Então, ensino superior também é do mesmo jeito. Sempre teremos que ter uma aprovação lá no fundo, no final. Precisamos o quê? Estar atentos, cuidar da mente e buscar entender a palavra de forma espiritual. Parece que eu fugi do contexto do conhecer a Deus? Não. Eu estou dentro, né, da compreensão do texto. A questão é que esses tipos de falas, principalmente em congregações, atrapalha. As pessoas vivem do mesmo, não são libertas, não são edificadas, porque elas temem mais a um ser criado pelo homem do que no efeito de viver sem ter temor do Senhor. Então a conta chega no final do mês. Se você planta, você vai colher, entendeu? Então são questões muito importantes para se entender. Então quando o Senhor ele envia o seu filho com esse propósito, não é que ele está mudando a antiga aliança, ele está fortalecendo para trabalhar no indivíduo, em pessoas, para despertar essas pessoas a terem conhecimento dele, a despertarem, a tentar-se ao que nós somos, a nossa criação. Outro ponto importante também, as pessoas no que diz respeito à ciência. Quanto mais as pessoas serem evoluídas no conhecimento, são dotadas, né, doutorados, são pessoas cultas, pessoas cheias de conhecimentos, pessoas capacitadas em várias áreas profissionais, disso ou daquilo que controla ali, né? Quanto mais o nível for alto, mais essa pessoa não teme ao Senhor, não reconhece ao Criador, mais incautas elas são. Por quê? Incautas no sentido de serem cauterizadas, serem pessoas que o Criador ele tem controle de tudo, né? São pessoas que ou são da linhagem do mal, ou são pessoas que
não sei nem colocar como seres humanos, porque como que pode tanto conhecimento, sendo que tem pessoas que não são nem alfabetizadas, mas têm a percepção do seu Criador? Então, para que tanto conhecimento para viver no negacionismo, na negação? Ah, eu me tornei ateu. Eu não creio na existência do Senhor. Respeito a opinião, porque é uma opinião individual, é o que a pessoa está trazendo para a vida dela, não é para o coletivo, que uma hora essa pessoa desperte. Mas como que pode tanto conhecimento deixar a mente das pessoas duvidosas a respeito do Criador? Então não é algo que devemos entender que, se não foram iluminadas na mente, porque nós somos centelhas de luz, né? Mas se essa centelha de luz não se aceita, terrível escuridão, né? Ocorre sobre essa vida. Então, eu entendo que o Criador tem controle de tudo, ele sonda os pensamentos, ele sabe do grau de temor de cada ser humano. Mas mesmo com tanta evolução, e hoje nós sabemos que está aí, né? A tecnologia a todo vapor, mas o ser humano ele não pode criar seres humanos, a não ser através do, do óvulo e do espermatozoide, né? Através dessas, não sei se eu posso colocar como substâncias humanas. E para mim, a evidência, né, muito clara do Criador no controle de todas as coisas somos nós, a sua criação. No geral, não só a humana, né, mas animal, vegetal, tudo que nossos olhos podem contemplar, né? Então, louvado seja o Senhor por isso. Então, aqui quando o Senhor fala que ninguém é ninguém, né? Quando ele coloca aqui no versos 11, ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Eu conheço crianças já comprovadas com crianças especiais, né? Que dotadas de uma sensibilidade não comum. E eu creio que o tempo é muito propício, porque nós vivemos um tempo de esfriamento do amor, um tempo de rebeliões, né, internas, externas. E o Senhor permite que venha humanos a essa terra com essa sensibilidade, justamente para ensinarmos o quanto que Ele ama a sua criação. Então, entendo eu que, como o fim da era, o Senhor ele utiliza de todos os meios possíveis através dele e não dos seres humanos, que muitas vezes a ciência nem consegue explicar exatamente, meios para edificar lares, para edificar vidas. Tudo quando somos pessoas capazes de utilizar desses 5 sentidos, da manifestação do agir do Criador e da percepção do como que ele age todo o tempo. Amém? Então, quando diz que ninguém ensinará, é porque é o próprio Criador que ensina. Claro que ele usa pessoas como canal de bênção, mas essas pessoas não são dotadas de doutorados, não necessariamente. Essas pessoas não precisam ter níveis altos de instruções ou ter nascido em berços superiores a outros. Essas pessoas apenas precisam ter sensibilidade para serem um vaso de honra na terra. O vídeo anterior
Falei a respeito da lagarta, da borboleta, esse processo, né, da metamorfose, do casulo ali, da lagarta para se tornar uma borboleta. Falei da abelha e falei da águia. Mas o Senhor ensina todo o tempo, sem descansar, nem ele nem o filho dele, para que a gente, quando vá ler a mensagem dele, a gente entenda que quando colocamos aios, como diz a Bíblia, quando colocamos tutores responsáveis para nos instruir, nós estamos nos limitando, inferiorizando a nossa capacidade de percepção e de compreensão, sendo que quem faz isso é o Espírito Santo. Então a decisão, como a da lagarta, é entra no casulo, ou seja, abre a tua Bíblia, medite, leia. Se tiver dificuldade de compreender, entre em teu quarto, ou seja, no teu íntimo. Converse com o Senhor, porque Ele, mesmo que você não verbalize, e mesmo que você nem sequer ainda ore, Ele já sabe quais são as suas limitações, as suas dificuldades, e Ele vai agir nisso. Antes nós precisamos entender que precisamos buscá-lo, e quanto Ele está disponível. Porque a obra do Criador, ela tem tempo, hora, exato, né, determinado para ser concluída no que diz respeito à humanidade. A Terra não pode continuar do jeito que está. As pessoas comendo, bebendo, se divertindo, isso, aquilo, e morrendo como lagartas, sem nenhuma perspectiva de renovo. O Criador, ele nos ensina o tempo todo. A criação está aí. Nós ainda podemos enxergar insetos, aves, os animais, né, mais selvagens. Nós podemos ainda enxergar a lua, o sol, as estrelas. Ainda vivemos, né, essa coisa aí da transição dia e noite. E o Espírito agindo todo o tempo. Então, como podem limitar ao Criador? E o mais assustador ainda é quando o Senhor olha para a terra e vê no que ela se tornou. Ele já sabia que tudo isso ia acontecer? Sim, do mesmo modo que o Senhor também já sabia o número dos eleitos. Está escrito na Bíblia, essa questão dos eleitos, dos escolhidos, dos chamados. Aí a Bíblia ainda fala: muitos serão chamados, mas nem todos escolhidos. O sacrifício de Yeshua para instituir a nova aliança é mais poderoso do que derramamento, né? Ou aqueles sacrifícios que eram feitos no tempo do cerimonial, da lei levítico, né? Dos sacerdotes, que foi necessário até que Yeshua, né? Foi necessário que esse povo vivesse dessa forma, como sombra daquilo que viria até o tempo da vinda do Redentor. E eles eram até zelosos. Até o próprio rei, o que instituiu a nova aliança, até ele foi questionado por conta de estar no sábado, né? Os seus discípulos colhendo espigas, por conta dele estar curando, mas ele era o único que poderia dar essa permissão. O Senhor não está desfazendo da lei quando ele opera requisitos que não eram comuns para o povo daquela época. Não, ele não estava mudando. O que ele estava mostrando ali? Que eles tinham que se atentar a algo ainda mais extraordinário, porque do que adiantava eles seguir a questão cerimonial, né? Os ritos, os sacrifícios, mas eles não eram edificados, porque a consciência deles não não era louvável ao olhar do Senhor,
para que o Senhor olhasse para a terra e visse pessoas santificadas por conta de uma mente renovada. E aí, a partir daí, dessa mente renovada, agindo como o Senhor queria que agisse desde o início, porém, alguns agiam, outros não, que era com coração bom. O primeiro conselho que o Senhor deu a Caim foi esse, para que ele fizesse o bem. Ele escolheu o mal, derramando sangue inocente do próprio irmão, matando o irmão. Mas o Senhor aconselhou. O Senhor obrigou ele a ir para o caminho do bem? Não, o Senhor aconselhou. Assim como o Senhor foi agindo, né? Todo o tempo, chamando homens, instruindo eles, para que eles aconselhassem o povo e o povo tivesse temor do Senhor, zelo, por entender que eles estavam vivendo em obediência. Em Deuteronômio 28 está lá as recompensas para a obediência e para a desobediência. Então, o Senhor sempre deixou a humanidade livre até certo ponto, porque quando ela se reúne para maquinar o mal de nações, o Senhor interrompe, porque o homem não tem autoridade sobre a criação do Senhor. A autoridade quem tem é o Senhor. Embora muitos escolham o pecado que gera a morte, isso não significa que por conta da ação ou da decisão de alguns, o Senhor traz maldição para todos. Agora a questão é individual, por isso eu tenho que voltar a falar essas questões todas, para que se entenda o poder da nova aliança, que é tão poderosa quanto a primeira, porém ela veio com mais força, porque ninguém é inocente diante do Senhor, entende? Porque o Espírito Santo vem, nos edifica, fala conosco, nos dá orientação através dos sonhos, do conhecimento que nós podemos ter através da palavra dele, através de outras vidas, que passam exemplos, mostram os seus frutos. Então não somos inocentes, só que pecamos quando não buscamos a edificação primeiro no individual, aí na família e depois no coletivo. Porque quem vive assim, é impossível colocar uma luz no ambiente e a escuridão predominar. Não, por mais pequeno que seja o ambiente que a luz esteja, o que predomina é a luz. Isso é viver para testemunho, como está escrito em Romanos 12. Rogo-lhes, pois, irmãos, que lhes ofereçam como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Este é o culto racional de vocês. Então, a individualidade não é para se achar melhor que todos, mas é para entender a responsabilidade e alcançar grandes números. Então, Yeshua veio e trouxe isso. Ele foi questionado sobre a quebra de algumas leis cerimoniais ali. Sim, mas ele estava mostrando para aqueles homens algo além, que estava longe da compreensão deles. E assim tem sido a humanidade. Hoje a gente tenta levar o entendimento da palavra de modo espiritual, porque as pessoas estão muito na letra, estão muito na carnalidade, estão muito naquilo que se podem ver, e não se atenta que é um templo que se move, mas é o templo, é o edifício, é a morada do Senhor, onde o Senhor está todo o tempo trabalhando para que seja edificado e dê frutos através do arrependimento, de uma nova consciência, e trazer essas bênçãos para dentro dos seus lares. Está cheio de gente, eu conheço muitos, que busca edificação dentro dos templos, porque confia a sua fé naqueles que estão ali. Mas aqueles ali, louvado seja o Senhor, porque tem muitos que são edificados e que lutam para trazer uma edificação, né? Consegue? Aí é outra questão, né? Eu sei que o caminho excelente é a palavra do Senhor, é o temor dele, é confiar
que Ele age todo o tempo e que nós somos seres humanos dependentes do Senhor 24 horas. Então, que vidas sejam alcançadas e que entendam, quando o Senhor coloca ninguém mais ensinará o seu, é a forma que se ensina, porque as pessoas correm o risco de, ao invés de aproximar pessoas ao Criador, estão distanciando por conta de religiosidades, por conta de dogmas, por conta de homens falhos que não foram edificados. Então, o meio mais importante é a palavra do Senhor, porque o Senhor nos enviou o Espírito Santo, Consolador, para nos consolar, para nos dar a direção e para que a gente seja edificado na rocha. Amém? Então, espero que vocês tenham entendido. Eu poderia trazer muitas mensagens para alinhar a respeito do conhecimento do Senhor. Porque quando lemos de Gênesis a Apocalipse, com essa visão de que o Criador está no controle de tudo e dele nada fica oculto, por isso que também tem a mensagem, nada. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Nada fica oculto ou não há nada escondido que não seja para vir à luz. Então, nada é nada, né? Porque, lamentavelmente, né, as pessoas pensam que pode esconder algo do Senhor, né? Isso mostra, é uma grande prova do quanto distante as pessoas estão desse ensinamento que nos edificam. Enquanto nós tivermos sensibilidade para entender esses 5 sentidos, entender que nós somos morada, somos um templo vivo do Senhor, por isso que devemos nos oferecer em sacrifício, não para sacrificar como filho, tá? Mas um sacrifício de dizer não para o pecado, não para o mundo, viver como templos, né? Dignos de serem ministrados todo o tempo pelo Espírito Santo, edificados e valorizar a palavra do Senhor, que é o que nós temos de mais precioso nessa terra em mãos, que podemos tocar, visualizar. Amém? Então fiquem todos na paz, que o amor e a graça do Pai esteja conosco, que o Senhor continue com a bondade e misericórdia dele, edificando nossas vidas, repreendendo as ações dos adversários, e que não sejamos nós adversários de nós mesmos, né? Que o Criador repreenda toda dificuldade de entendê-lo. Amém? Então fiquem todos na paz, pessoal. Até a próxima.